Então a Bíblia diz no versículo 33, Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Eu creio que a segunda palavra que pode curar a nossa surdez e consequentemente curar a nossa mudez é a palavra especificar. Diga, especificar. Diga para o seu vizinho, especificar. Tirou do meio da multidão e personalizou o tratamento. Mas agora, nesse instante, Jesus especifica qual é o teu problema. O teu problema é que você não ouve e o teu problema é que você não fala. E então ele toca com seus dedos nos ouvidos e toca na língua com a sua própria saliva. E aponta, olha, eu te tirei do meio da multidão para dizer que é com você que eu quero tratar. Mas agora, dentro do universo da tua pessoalidade, eu quero tocar a área em que você precisa de cura. E eu vou ministrar especificamente no teu problema. E o teu problema é duplo. Você não ouve e você não fala. Eu quero tocar nos teus ouvidos. E eu quero especificar o teu problema. E o teu problema é que você não ouve. Nessa manhã, eu gostaria de dizer uma coisa aos irmãos. Que é possível que o problema de muitos de nós, em nosso ministério, é porque nós não ouvimos. Empresário, ouça o que o Senhor está te dizendo hoje. Talvez hoje você esteja com um problema na sua empresa, e o problema não é um problema meramente econômico. O problema não é meramente um problema administrativo. Talvez o problema não seja um problema meramente relacional. Mas quem sabe o Senhor hoje esteja tocando nos teus ouvidos para poder fazer com que você entenda. O teu problema não é econômico, não é administrativo, não é relacional. É o único problema. Você não sabe ouvir. Você tem dificuldades de ouvir. E porque você não consegue ouvir, você não sabe se expressar. Eu acredito, queridos, que muitas crianças que hoje têm problemas para se abrirem ou para falar com as pessoas. É porque quando elas eram pequenas, elas tentaram falar, mas elas não foram ouvidas. Sabe quando a criança tem uma certa dificuldade de falar, e aí o pai começa a tirar a gozação, ou a mãe começa a dizer, fala logo, menino, você fica rodeando e tal, fica inibindo. Eles aqui não fonoaudiólogo, pode talvez confirmar aquilo que eu estou dizendo. E a criança colocada sob pressão, por que, queridos? Porque ela foi cercada de pessoas que não aprenderam a ouvir. Não tiveram paciência para deixar a criança falar. Não tiveram paciência para poder deixar que a criança se expressasse. E ela foi cercada por pessoas que não aprenderam a ouvir. Então, por conta das referências erradas, pessoas que não ouvem, professores que não ouvem, pastores que não ouvem, pais que não ouvem, essas crianças crescem num ambiente onde ela não sabe o que é ouvir, não porque ela a princípio não ouviu, mas porque as suas referências não souberam ouvir. E quando essas crianças crescem com referências erradas, que não sabem ouvir, pessoas que estão sempre reprimindo, estão sempre impedindo que as expressões sejam manifestadas. Chega uma hora que essa pessoa, por não ter referência de quem ouça, também não vão saber falar. Não sabem se expressar. Tem medo de falar em público, porque quando falaram, talvez numa sala de aula, foram zombadas, foram criticadas. Está entendendo? Uma palavrinha errada que ela soltou em sala de aula e todo mundo caiu na risada. E o professor
quando estão se sentindo ofendidas, elas não falam quando elas se sentem envergonhadas, porque se eu não ouço bem, ou se eu estou cercado por pessoas que não ouvem, provavelmente eu vou ter dificuldade de falar também. Então Jesus, nessa experiência bíblica, em primeiro lugar, ele personaliza. Ele diz, é com você que eu quero falar. Mas em segundo lugar, ele especifica, o teu problema é ouvir. E consequentemente, você não sabe falar. Então ele toca no ouvido e ele toca na língua. Amém? Especificamente falando, ele toca no ouvido e ele toca na língua. Eu queria que você começasse a compreender algo interessante. Os meninos têm feito estão se preparando para fazer algumas sketches, alguns teatrinhos para os jovens, para o seu. Eu lembro de infantil, uma coisa, teatrinho para os jovens. Mas tem um que me chama a atenção, que é na relação, eu estou falando para os adultos, né? Os jovens também estão aqui, mas faz parte da mensagem. Às vezes a gente não ouve bem a Deus, porque também a gente não fala bem com Ele. A gente não ouve a Deus, e também a gente não se expressa bem com Ele. A gente tem uma tratativa com Deus muito religiosa. A gente fala com Deus de uma maneira muito formal. E não trata Deus como uma pessoa, como um amigo. É como se a gente estivesse se relacionando com Jesus, que está eternamente com os braços na posição de uma cruz, como se ele estivesse ainda hoje crucificado, e a nossa relação com ele é uma relação meramente religiosa. E a nossa conversa com Deus é como se Deus estivesse presente só num momento como esse, de pregação, de oração, como se Deus não estivesse com a gente na hora que a gente está lavando a louça, como se Deus não estivesse com a gente na hora que a gente está jogando bola, ou passeando na rua. A gente não ouve bem porque a gente não fala bem, ou a gente não fala bem porque a gente não ouve bem. Deus fala comigo também na simplicidade do meu dia a dia. Deus não fala comigo tão somente assim, meu servo, eu quero te falar hoje. Não, Deus me chama pelo nome, Wilson, vamos sentar debaixo dessa árvore agora um pouquinho, deixa eu falar com você. Eu acredito que eu preciso ouvir mais Deus falando comigo. Wilson, pega leve, você está muito estressado. Falar a minha linguagem, falar não uma linguagem religiosa, mas falar comigo como um amigo fala comigo. E porque às vezes eu não consigo ouvir Deus falando comigo de uma maneira como eu posso entender. Então às vezes eu não falo com Ele também bem. Ou eu não falo com Ele bem e também não ouço bem o que Ele está me dizendo. O que eu quero dizer é que o Senhor quer tocar nos meus ouvidos e dizer: o teu problema é que você não tem ouvido. E talvez hoje você leve esse remédio para a tua casa, muito simples. Não vai ser um remédio complicado, você não vai gastar muito para resolver o teu problema de família, mas talvez o teu problema esteja em duas áreas: ouvir e falar. Ouvir bem e falar bem. Ouvir mais os clamores da pessoa que está convivendo com você e falar melhor com ele, falar melhor com ela. Personalizar e especificar. Talvez o teu problema esteja em ouvir ou em não ouvir, e o teu problema esteja na área de não falar como deve falar. Em nome do Senhor Jesus. Então, no versículo 34, a Bíblia diz: depois, erguendo os olhos ao céu.
suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Amém? Diga, erguendo os olhos aos céus. Qual era o problema daquele homem? Ele era surdo e mudo, mas ele não era cego. Então ele podia ver o que estava acontecendo. E naquele momento de cura, Jesus fez questão, não é sempre que ele faz isso, mas para aquele surdo ele fez, para que aquele homem pudesse ter uma visão clara de que algo de sobrenatural aconteceria. E é por isso que Jesus, diante daquele surdo e mudo, ergueu os olhos aos céus, mostrando nitidamente, claramente, de onde viria a provisão, de onde viria o milagre para tocar na vida daquele homem. Então a terceira palavra é direcionar. Diga personalizar. Diga especificar. Diga direcionar. Amém? Direcionar. Quando ele ergue os olhos aos céus, ele direciona a visão daquele homem para que ele possa ter os seus olhos voltados para aquele que é o provedor de todos os recursos e que é a fonte de toda mudança, de toda transformação que eu necessito. O meu casamento pode se tornar melhor, mas nós precisamos direcionar a nossa visão e entender que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O Senhor é a fonte. E o Senhor é poderoso para mexer nas áreas mais difíceis da nossa vida. Eu creio que não há ministério mais desafiador do que o ministério de ouvir e de falar. O próprio Tiago falou que é um pequeno membro no nosso corpo, que é a língua, que ela é dotada, humanamente falando, de uma peçonha mortal, um veneno mortal. É a nossa língua. Tanto é que quando alguém é batizado no Espírito Santo, o primeiro membro do corpo a estar debaixo do controle do Espírito é a língua. Falava em línguas. Porque é um sinal evidente